CRPcast. O CRPcast é o boletim sonoro de informações do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul e é voltado a todas, todos e todes profissionais da psicologia. Trabalha para orientar e fiscalizar o exercício da profissão de psicologia, sempre de forma transparente e atenta às causas importantes do seu segmento e antenada a tudo o que acontece no âmbito social, dentro e fora do Rio Grande do Sul. O CRPcast é uma iniciativa inédita no âmbito regional, dirigida a essa categoria que constrói diariamente a realidade da psicologia em nosso país. A cada episódio dessa série, iremos destacar notícias, dicas e entrevistas. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes! Eu sou Leocádia Costa e apresento a vocês o 27º episódio do CRPcast. Neste episódio, contamos com a participação das psicólogas Thaís Mendes Farias e Priscila Gore Emílio e do psicólogo Rafael Antônio Carneiro. O conselheiro Jean von Hohendorf media a roda de conversa e nas locuções temos a colaboração do conselheiro Diego Gonçalo Moraes Gomes. CRP destaca. Olá, tudo bem? Eu sou o conselheiro Diego Gonçalo Moraes Gomes e trago no CRP Destaca informações sobre as novas regras para a obtenção do registro de especialista em psicologia. O Conselho Federal de Psicologia publicou recentemente normativa com as novas regras para a obtenção do registro de especialista em psicologia. A resolução CFP número 23 de 2022 certifica 13 especialidades e estabelece as condições para concessão e registro de psicóloga e psicólogo especialistas. Cada psicóloga poderá ter até 2 especialidades registradas na carteira de identidade profissional. O registro de psicóloga especialista será concedido a profissional que, cumulativamente, comprovar efetivo exercício profissional por 2 anos e conhecimento teórico metodológico. Outra novidade é a ampliação das modalidades laborais em que a psicóloga pode comprovar experiência profissional. A partir de agora, podem comprovar experiência autônomas, empregadas, estatutárias, supervisoras de estágio e constituintes de pessoa jurídica. Para requerer o registro de especialista, a psicóloga interessada deverá estar regularmente inscrita em Conselho Regional de Psicologia pelo período mínimo de 2 anos e estar adimplente em relação às anuidades dos exercícios anteriores. Também não pode estar em cumprimento de pena de suspensão ou de cassação e inadimplente com pena de multa por processo ético. A nova resolução entra em vigor a partir de 2 de janeiro de 2023. Arte Psi. Olá, tudo bem? Eu sou o conselheiro Diego Gonçalo Moraes Gomes e no Arte Psi desta edição apresento a publicação Juventudes entre A e Z, uma organização do Centro Interdisciplinar de Educação Social e Socioeducação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A obra foi escrita de forma coletiva. Nela, professores, estudantes, agentes socioeducadores, jovens e outras pessoas envolvidas na rede socioassistencial de Porto Alegre buscam definir mais de 100 verbetes que remetem à juventude. As descrições foram organizadas a partir de palavras e definições produzidas pela própria juventude. Assim, os textos são apresentados no formato de poesia, carta ou conversas de WhatsApp.
Essa multiplicidade de opções dá lugar à escuta de diferentes vozes e à abertura ao diálogo entre a ciência e a cultura, a escrita e a vida cotidiana, definem os autores. O livro foi organizado por Gisley Lazarotto, Wesley Carvalho, Tanise Medeiros e Maurício Peronde e produzido em parceria com a editora Circula. Psi o quê? As pessoas negras vivenciam em seu dia a dia, nas suas interações cotidianas, microagressões ou agressões racistas, implícitas e sutis. São negligências, desrespeitos, desvalorizações ou desprezos. Comentários, perguntas ou ações dolorosas que não são reconhecidos como racistas pelos seus perpetradores. Depreciam a herança racial de alguém ou colocam em validação o sofrimento de uma pessoa de grupo estigmatizado e discriminado pela raça ou etnia. O racismo, como uma condição de adoecimento mental, não pode ser ignorado pela psicologia. Por isso, convidamos a psicóloga Thaíse Mendes Farias a explicar o conceito das microagressões e falar de seu impacto na saúde mental. Thaíse é psicóloga clínica, doutoranda em psicologia clínica pela Unicinos e conselheira do CRPRS. Eu sou Thaíse Mendes Farias, doutoranda em Psicologia Clínica, psicóloga, e venho conversar contigo sobre o meu tema de pesquisa, que são as microagressões raciais. Já ouviste falar deste termo, microagressões raciais? Pois as microagressões são formas de agressão sofrida por pessoas negras em diversos contextos, inclusive o psicoterapêutico. São definidas como formas mais sutis de discriminação e agressões raciais reproduzidas consciente ou inconscientemente. São insultos sutis, verbais ou não verbais e até mesmo visuais direcionados a pessoas de grupos marginalizados, geralmente feitos de forma automática e inconsciente. São breves trocas diárias que enviam mensagens racistas a determinadas pessoas. Podemos exemplificar como desprezos ou olhares, gestos e tons desdenhosos ou outras trocas tão difundidas e automáticas nas conversas e interações diárias que geralmente são tomadas como sendo inofensivas. No entanto, são prejudiciais, porque causam sofrimento e podem causar adoecimento para os destinatários, sobretudo porque são sistematicamente experimentadas por essas pessoas. Para uma melhor compreensão do fenômeno, nós podemos classificar as microagressões raciais em 3 tipos: os microinsultos, os microataques e as microinvalidações. Os microinsultos são comportamentos verbais ou não, deliberados, com conteúdo racista, porém não reconhecido como racistas pelos seus perpetradores. Os microataques são comportamentos mais ostensivos, porém geralmente inconscientes, que depreciam alguém com base na sua herança racial. E as microinvalidações versam sobre atitudes mais inconscientes que negam o preconceito e a discriminação racial como um fenômeno, ou seja, negam ou minimizam as experiências de racismo vividas pelas pessoas negras e o sofrimento decorrente dessas experiências. Então, podes ter a ideia do quanto as microagressões atrapalham a vida das pessoas negras e podem ser uma condição de adoecimento desse grupo. Ainda temos que, infelizmente, as microagressões raciais ocorrem dentro da psicoterapia e estudos internacionais indicam que mais da metade dos pacientes, vivem microagressões raciais na psicoterapia perpetradas pelas suas e seus psicoterapeutas. E isso indica que a psicoterapia, que poderia ser uma forma de tratamento eficaz contra o racismo, não tem dado conta dessa demanda. E mais grave do que isso, talvez essa prática, nos moldes em que vem sendo comumente realizada, possa estar produzindo ainda mais sofrimento para as clientes ou pacientes negras e negros. É importante salientar que as microagressões raciais predizem baixos scores na aliança de trabalho e na saúde mental, bem como piores processos e resultados na terapia. Isso informa a importância da pesquisa sobre esse tema, visto que as microagressões têm influência no bem-estar geral das pessoas e podem levar a rupturas e iatrogenias dentro da psicoterapia, indicando ser importante que as e os profissionais saibam como evitar e também como abordar essas situações. Roda de conversa. A psicologia deve ser pautada pelo respeito às diferenças e valorização da diversidade humana. Considerando isso, a nova gestão do CRPRS foi constituída como um coletivo marcado pela diversidade.
São psicólogas, psicólogos e psicólogues de distintas regiões do estado, de diferentes idades, origens e cores, com formações e trajetórias profissionais plurais e com atuações nos mais diversos campos unidos para trabalhar pela profissão aqui no Rio Grande do Sul. Convidamos o conselheiro Jean von Hohendorf a mediar a roda de conversa, com a participação da conselheira Priscila Gorê Emílio e do conselheiro Rafael Antônio Carneiro, para refletir sobre a importância da diversidade para a psicologia. Olá a todos, a todas e a todes. O meu nome é Jean, eu sou conselheiro da atual gestão do Conselho Regional de Psicologia e estou aqui então mediando essa conversa sobre diversidade. Sou um homem gay e componho essa nova gestão. Para falar sobre diversidade, é importante que a gente lembre dos princípios fundamentais do Código de Ética da nossa profissão. E lá está indicado que a gente deve trabalhar promovendo a liberdade das pessoas, a sua dignidade, a igualdade e a integridade do ser humano, tudo isso apoiado na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E não tem nada mais característico do ser humano que a sua diversidade. Então, por isso, eu faço a primeira pergunta, que é a seguinte: como podemos descrever essa nova gestão do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul? Olá, Jean. Olá, Sila, que está conosco também. Olá, as colegas psicólogas e a todas, todos e todes que nos acompanham. Primeiramente, eu vou me apresentar. Me chamo Rafael Carneiro, estou conselheiro, né, dessa gestão do CRP, do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, e eu vejo, Jean, que a nossa gestão, ela representa a psicologia, ela representa a realidade da psicologia. Uma psicologia que já há muito tempo não pode ser vista como uma psicologia puramente branca, hétero, sem deficiência, né, e sem considerar toda a diversidade que a nossa sociedade tem hoje. Então, a nossa gestão, a partir de seus membros, né, que representam diferentes realidades, representam diferentes populações, diferentes contextos e populações historicamente excluídas, né, da nossa profissão. Essa gestão representa a realidade da psicologia hoje, que é uma psicologia que tem também essa pluralidade, essa diversidade, né, entre seus profissionais. E com isso pode contribuir muito para que a nossa sociedade respeite, né, mais essa diversidade e essa pluralidade, né, Jean? Olá, me chamo Priscila Gorê Emílio, gostaria de cumprimentar a todas, todos e todes. É um prazer imenso, um privilégio estar aqui compondo essa roda de conversa junto com o Rafael, com o Jean, que são vozes tão potentes hoje dentro da psicologia, né? Eu sou mulher caigangue, sou mãe, né? E hoje também estou compondo a gestão do CRP do Rio Grande do Sul. Então, falar um pouco sobre essa gestão como mulher indígena, posso dizer que ocupar esse espaço hoje é uma conquista dos povos originários, não apenas de forma individual, mas de forma coletiva, né? Então, é uma oportunidade também de sensibilizar a psicologia aos colegas sobre a causa dos povos originários hoje, né? Que é uma causa que está na nossa sociedade há 522 anos, né? Então, trazer o bem viver dos povos originários para a discussão, as linhas de cuidado que existem, nos faz construir a psicologia que nós queremos, né? Como o Rafael colocou, a psicologia que respeita e cuida da diversidade brasileira, né? Então, me sinto muito feliz em estar ao lado de pessoas que fazem a diferença na nossa sociedade. Certo. Me chama a atenção nas respostas de vocês duas palavras. O Rafael trouxe a palavra representação e a Priscila sensibilidade e sensibilização. A partir dessas duas palavras, eu questiono vocês. De que forma essa nova gestão do nosso CRP reflete a diversidade da nossa sociedade? Eu penso, Jean, que ela reflete justamente por essa representatividade.
Eu, como uma pessoa com deficiência visual, um homem com deficiência visual, eu parto do princípio que eu represento a minha população, né, as pessoas com deficiência, mas represento também os familiares dessas pessoas, represento aqueles e aquelas profissionais que trabalham no atendimento das pessoas com deficiência, né, citando um exemplo bem pessoal, né, um exemplo da minha realidade. E da mesma forma, né, os demais conselheiros, as demais conselheiras, trazem também essa representatividade das suas populações, né, seja nas questões de gênero, nas questões raciais, nas questões LGBTQIA+, na questão indígena, né, da colega Priscila, né, e de tantos outros companheiros e companheiras que estão conosco no CRP hoje. E esse é um lugar, Gia, que historicamente não era, né, o lugar dessas populações. Essas populações historicamente não estiveram nesses espaços, não podiam ocupar esses espaços. Então hoje, olhar para essa gestão tão diversa, tão plural, e poder observar nela, poder enxergar nela toda essa diversidade é muito representativo e pode contribuir muito com a nossa sociedade, com uma psicologia que considere toda essa realidade e possa, de fato, buscar, né, compreender também, a partir de todas essas relações, a partir de tudo isso que essa diversidade nos traz, a realidade da nossa sociedade. Como o colega Rafael colocou, acredito que a gente caminha nessa mesma linha de pensamento, né? O simples fato de termos psicólogos, psicólogas, né, que estão ali representando, que estão representando causas tão necessárias hoje para a nossa sociedade. Faço das palavras do Rafael as minhas também, né? A gente hoje luta pela inclusão da pauta indígena, né, em diversos espaços de fala, e ter esse espaço hoje garantido dentro do nosso conselho é uma conquista que ela deve ser comemorada, e como desde o início eu coloquei, estou ali representando, né, não apenas o povo caigangue, mas representando a diversidade que existe dentro da causa indígena também, porque não falamos apenas por um povo, né, mas são diversos povos que hoje estão no território brasileiro com diversas crenças, tradições. Então, é uma conquista esse espaço, e poder sensibilizar, poder mostrar, né, a cultura dos povos originários é uma grande conquista hoje, né? Então, junto comigo vem diversas histórias, diversas pessoas, não apenas eu, né? Não é a psicologia indígena da Priscila, né? Mas é a psicologia que existe dentro do território brasileiro. É interessante a pontuação que vocês fazem. O Rafael falava, né, que não era um lugar de diversidade, né, se a gente pensar em representatividade nas gestões há algum tempo atrás. E a Priscila traz a questão de que essa diversidade, então, ela traz para dentro do conselho as causas das pessoas que representam essa diversidade. Então, a importância da gente ter as mais variadas pessoas com as mais variadas vivências dentro de um conselho que representa todas e todes os psicólogos e as psicólogas. Mas pensando para além da nossa gestão, como o respeito à diversidade deve estar presente na atuação profissional das pessoas psicólogas? Eu penso, Jean, que essa diversidade que nós trouxemos, ela está nos nossos espaços de atuação, né? E tudo isso precisa ser considerado, né, pelas profissionais da psicologia, pelos profissionais da psicologia. As questões do racismo, do capacitismo, da LGBTfobia, elas estão presentes nos nossos contextos, nos nossos atendimentos, elas fazem parte daquelas pessoas que passam pelo nosso dia a dia, que passam pelo nosso trabalho, que passam pela nossa realidade. E para que nós possamos desenvolver um trabalho que possa, de fato, agregar na vida dessas pessoas, nós precisamos respeitar essa diversidade, nós precisamos considerar essa diversidade, conhecer um pouquinho de cada uma dessas populações, conhecer aquelas pessoas que estão, né, no nosso trabalho e que, de fato, são atendidas
por nós, porque tudo isso que a gente fala aqui enquanto gestão, dessa representatividade que a gente traz na gestão, tá aí fora, né? Tá nos nossos atendimentos, seja na clínica, seja na assistência social, seja na psicologia escolar, né? Em todos os espaços que a psicologia está presente hoje, e essa diversidade, ela também foi construída historicamente, né, dentro da psicologia, né? Psicologia, a gente sabe, né, que até um determinado momento teve como espaço prioritário, vamos dizer assim, a clínica. E ela foi também se inserindo em outros campos, em outros espaços, onde essa diversidade tem um papel significativo e tem importância, né, para os atendimentos que nós fazemos dentro da nossa profissão, né, Jean? Eu vejo também como a importância, né, de trazer a causa indígena dentro da nossa profissão, ela surge como uma responsabilidade social também, né, porque podemos ver também que alguns colegas podem pensar, mas eu não vou trabalhar diretamente com os povos originários, não vou atuar na saúde ou na psicologia escolar, mas a gente precisa ver além disso, né? Porque hoje é inegável que os povos originários são guardiões da floresta, né? Vocês devem ter acompanhado a COP27, né? A importância dos povos originários hoje dentro da questão do próprio clima mundial, né? Então a gente vê isso como a importância, qual é a minha responsabilidade com a vida dos povos originários, né? Porque a gente vê que há muito tempo atrás existiam vários povos que acabaram sofrendo com o extermínio, né? A gente vê a questão das próprias violências que os povos originários passaram. Então, qual que é a minha responsabilidade com a vida dos povos indígenas também, né? Então, trazer essa sensibilização de que todas as vidas importam, que nenhum sangue, nenhuma gota mais deve ser derramada. A gente vê que a gente precisa levar essa sensibilização para que as pessoas, psicólogos, psicólogas, possam também se sensibilizar com essa questão, né? Que não é restrita apenas ao profissional que trabalha diretamente com os indígenas, mas a sociedade como um todo, né? Porque temos uma importância muito grande dentro da sociedade brasileira e mundial também, né? É muito presente na resposta de vocês a importância da diversidade. E, obviamente, eu concordo com isso. E a gente sempre precisa lembrar o quanto a psicologia trabalha com seres humanos. E se os seres humanos são diversos, a gente precisa entender dessa diversidade, considerar, respeitar, fazer ela representativa e também sensibilizar as pessoas. Nós, da atual gestão, conselheiros, conselheiras, conselheires, a gente está tendo uma oportunidade ímpar que é conviver com essa diversidade. Eu tenho aprendido muito com o Rafael, com a Priscila e com os demais colegas do nosso plenário. E eu quero convidar a todos, todas e todes que estão nos escutando que comecem a conviver com a diversidade, que olhem para o seu entorno e se questionem quais pessoas eu convivo, quais pessoas eu estou acostumado, com quais grupos sociais eu não estou convivendo e que a gente possa ampliar essa convivência para entender como é a diversidade do ser humano e como a gente pode aprender com ela. Fica aqui esse convite e muito obrigado. Priscila, Rafael, então convido vocês para considerações finais, um recado aí para a nossa audiência. Novamente agradeço esse espaço de fala, né, agradeço o convite e gostaria de dizer, né, para a sociedade como um todo que nós, povos originários, nós resistimos para existir. Muitas pessoas podem pensar que não existem mais povos originários no Brasil, que os indígenas estão terminando, mas não. A nossa luta, ela segue firme e forte. Temos mais de 305 povos, mais de 274 línguas. Então, nós somos o Brasil diverso, né? Nós estamos aqui cuidando do nosso país, junto com toda a população, e que a nossa causa não seja restrita apenas a nós, mas que a sociedade esteja sensível à causa dos povos originários, né? A
vida do outro, o cuidado integral dos seres humanos, que possamos estar todos de mãos dadas, todos, todas, todes, né? Possamos seguir essa caminhada em defesa da vida, em defesa dos direitos humanos. E eu deixo uma reflexão também, né? Nós sabemos tanto sobre a cultura do não indígena, e o que você sabe de nós, né? Então, que vocês possam nos conhecer assim como nós conhecemos vocês também, né? Que a nossa história não seja contada apenas pelos livros, né? Mas que nós possamos ser protagonistas de uma história que muitas vezes ela não está contada como realmente aconteceu, né? Onde o Brasil não foi descoberto, mas foi invadido, mas que possamos mudar essa história tão dolorosa, né, que foi e muitas vezes acaba sendo dolorosa nos dias atuais, né? Porque vemos tantas violências, então que nós, mulheres indígenas, nós, povos indígenas, possamos ter voz e possamos ser ouvidos, né? Que não possamos apenas falar, mas que você, sociedade não indígena, possam seguir nos dando esses espaços, né? Fortalecendo as nossas vidas, assim como nós cuidamos de vocês. Então, muito obrigada por esse espaço e ficamos à disposição sempre que for preciso. Eu quero agradecer da mesma forma, né? Agradecer a cada um que nos acompanhou nessa conversa, agradecer ao Jean, agradecer à Priscila, né, por essa conversa, por esse diálogo tão importante e dizer, né, da mesma forma, eu represento, né, as pessoas com deficiência, uma população historicamente excluída da imensa maioria dos espaços da nossa sociedade. Então, estar nesse espaço, estar nessa gestão é muito importante, é muito representativo e é uma oportunidade única de construir, né, de ajudar a construir uma psicologia também anticapacitista, né, uma psicologia que respeite, que considere, que conviva, como muito bem disse o Jean, com a diversidade. Peço que acompanhem o nosso trabalho do Conselho Regional de Psicologia e que estejam conosco nas nossas atividades, nos nossos diálogos, construindo conosco uma psicologia cada vez mais diversa. Muito obrigado. Esperamos que tenham gostado do 27º episódio do CRPcast. A série de episódios estará disponível nas plataformas Spotify, Deezer e canal de YouTube do CRPRS. Convidamos vocês para conhecerem o nosso site www.crprs.org.br e seguirem as nossas redes sociais no Instagram, Twitter, Facebook e LinkedIn, mantendo assim a nossa conexão virtual em dia. Contamos com a sua escuta no próximo CRPcast, com novos temas e assuntos sintonizados sempre com você. Um tchau para todas, todos e todes e até breve! Esse foi o CRPcast, uma iniciativa pioneira criada pelo Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, voltada a todas, todos e todes os profissionais da psicologia. O podcast tem a produção da Mirai e a participação de convidados comprometidos com a coletividade, propondo ações para consolidar o acesso à psicologia na sociedade brasileira.